Starts in 3, 2, 1, go. Romance Revolução Humana. É um longo romance de autoria do presidente Ikeda, na qual ele narra o desenvolvimento da Soka Gakkai nos primórdios de sua história, centrado na vida do segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda. Quero transmitir às gerações futuras a verdade a respeito de meu mestre. Quero estender a luz do incentivo aos companheiros. Esse vídeo explora o espírito de mestre e discípulo contido na Revolução Humana. A grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país. E, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Revolução Humana. Volume 3. Nova Vida. Autor Daisaku Ikeda. No universo infinito, inúmeras estrelas e nebulosas movem-se num ritmo perfeito. Nesse espaço flutua o planeta Terra, onde existe um país insular chamado Japão. Afinal, o que estou fazendo agora num recanto deste país? Estou lutando no caminho do Kosen-Rufu para levar a paz e a felicidade para o povo. É uma batalha contra as maldades que interrompem o ritmo correto da vida e impedem que as pessoas tenham uma vida ideal. Essa luta contra as maldades invisíveis aos nossos olhos não permite um mínimo descuido. Estou declarando guerra contra essas maldades que se enraizaram neste país, neste mundo. Eu não posso ser derrotado. Preciso vencer a todo custo. Ano Novo de 1948. Na sede da Gakkai, no prédio do Nihon Shogakukan em Nishikanda, realiza-se o Gongyo de Ano Novo, reunindo alguns dirigentes em torno de Josei Toda. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo! Sensei, feliz Ano Novo. Este ano eu vou continuar lutando da mesma forma. Feliz Ano Novo. Disse que continuará atuando da mesma forma como no ano passado. Isso me preocupa. Pense bem. Se fizer assim, o movimento do Kosen-Rufu irá parar. Ou você pretende atuar bem devagarzinho como no ano passado? O Mishima descontente. O Konishi contrariado. O Seki quase sempre muito preocupado com os seus afazeres. Desse jeito eu vou estar em apuros. Já estamos no 3º ano da reconstrução. Desejo que todos fortaleçam cada vez mais a fé e realizem esplêndidas atividades. Eu quero que este ano seja assim. É preciso que todos promovam grandes transformações em suas vidas. Vocês pensam que se dedicaram bastante no ano passado, mas na realidade foram atividades arrastadas pela rotina. As atividades da Gakkai resumiram-se somente nos meus atos de fazer o Gongyo e de ir às reuniões de palestra. Quando a organização começa a crescer, os dirigentes tendem a se estagnar. Mas não percebem isso. Pensam que estão se dedicando o suficiente. Esta atitude de continuar exatamente como antes é o elemento mais traiçoeiro. Sensei, eu peço desculpas pela falha em minhas palavras. Eu desejo me devotar mais neste ano para conseguir uma grande transformação. Compreendeu? Sim, perfeitamente. Todos compreenderam também? Sim! Desculpe-me pelas palavras rigorosas logo no início do ano. É ano novo, é um dia festivo. Vamos brindar. Senhorita Kiyohara, faça os preparativos, por favor. Sim! Atualmente, o Japão está renascendo, dando o primeiro passo para uma nova vida. Para Gakkai também é uma nova vida.
Isso não quer dizer que precisamos criar novas atividades. As atividades básicas serão sempre o estudo do budismo e as reuniões de palestra. Estas duas atividades, conduzidas seriamente ao longo dos anos, irão contribuir para a transformação da sociedade e prosperidade do Japão e também construirá um mundo de paz. Muito mais do que proferir longos discursos, a realização de uma única reunião de palestra constitui a energia para movimentar a engrenagem do Kosen Rufu. Neste ano, vamos realizar as reuniões de palestra e criar muitos valores humanos e também treiná-los. Sim. Sensei, está tudo aqui. Muito bem, então peguem seus cálices. Este saquê é de primeira. Agora vamos brindar! Saúde! Saúde! Ainda em janeiro, após participar da reunião de palestra, Toda partiu para visitas de orientação no interior, na cidade de Shimoda, em Izu. Sensei, quando o senhor vem para Shimoda, se lembra sempre do Sr. Makiguchi. É mesmo. Aqui em Shimoda, o Sr. Makiguchi foi preso pelos agentes da polícia política. Por ter 72 anos de idade, tentamos impedir que fosse a Shimoda, mas ele estava determinado a participar da reunião de palestra. De fato, ele era uma pessoa correta e de nobre caráter. O meu encontro com o Makiguchi foi logo que me mudei de Hokkaido para Tóquio na primavera de 1920, quando eu tinha 20 anos. Um mês antes, estava em Yubari. Sim, naquela vila das minas de carvão. Vila Mayachi, coberta pela neve. Eu lecionava numa escola primária há cerca de 1 ano e meio. E então, pessoal, conseguiram escrever? Sim! Professor, Pois não? como é a sua terra natal, a Vila Tsuta? Conta pra gente, por favor. É mesmo, ainda não contei a vocês. Bom, a Vila Tsuta é uma pequena vila de pescadores voltada para o mar do Japão, ao norte da planície de Ishikari. Apesar de ser um local simples, a natureza e a paisagem são exuberantes. Quando chega a época de pesca dos arenques, a população da vila fica 3 vezes maior. É maravilhoso ver as cabanas dos pescadores enfileiradas ao longo da praia. Eu tirei o diploma de professor primário, que era o meu sonho. Mas como passávamos por sérias dificuldades financeiras, comecei a trabalhar no comércio de atacados em Sapporo. Trabalhando e estudando ao mesmo tempo, prestei exame para ser professor nesta escola. Fui aprovado como professor substituto e depois como professor oficial. E agora eu estou aqui estudando junto com vocês. Mas, repentinamente, o jovem Toda precisou deixar Mayachi. Isso foi no ano em que completava 20 anos. Todos são bons meninos, mas preciso me separar de vocês. Me desculpem. Assim, o jovem Toda deixou a escola primária e viajou para Tóquio. O jovem Toda andou à procura de emprego, seguindo as indicações que recebeu, mas não teve êxito devido à crise econômica do país. Como sua última esperança, foi visitar uma pessoa levando uma carta de apresentação. Quando lecionava na escola primária em Mayachi, enviei uma carta ao ministro da Educação, solicitando que, se realmente se preocupasse com o futuro do Japão, cuidasse melhor dos professores do interior. Infelizmente, não fui compreendido. Percebi que, para fazer ouvir o meu ideal, não poderia ficar no interior. Por isso, eu vim trabalhar aqui na capital. Procurei o senhor justamente porque possui uma profunda relação com o Hokkaido. Você trouxe o currículo? Ah, sim, senhor, eu trouxe. Professor, por favor, me dê uma oportunidade. Com certeza conseguirei transformar o aluno mais atrasado num excelente aluno. Certamente sentirá mais tarde a satisfação por ter encontrado um ótimo professor. Está bem, está bem. Professor, por favor, eu lhe peço. Entendi. Conte com o meu apoio.
Logo, Toda foi admitido como instrutor dos alunos na escola primária de Nishimachi, em Shitaya, onde Makiguchi era diretor. A partir de então, Toda redirecionou a sua vida, tendo Makiguchi como seu mestre da vida. Passaram-se 23 anos desde que comecei a lutar em prol do Kosen Rufu, ao lado de Makiguchi, até o dia em que ele foi preso aqui em Shimoda. Naquele dia, a atitude de Makiguchi foi como a do rei Leão. Com licença. Somos da delegacia de Shimoda. Gostaríamos que o Sr. Makiguchi, que se encontra aqui, nos acompanhasse até a delegacia. O que é isso? O que os senhores querem com o meu mestre? Se fosse em Tóquio, ainda vá lá, mas aqui em Shimoda, que tipo de assunto a polícia teria com o mestre? Eu sou Makiguchi. Qual é o assunto? É acusado de crime de lesa majestade e de agir contra a segurança nacional. O senhor terá mais detalhes na delegacia. Por favor, o senhor deve nos acompanhar. Acompanhá-los agora? Agora mesmo. Então esperem um momento, por favor. Irei me arrumar. Makiguchi encontrava-se em Izu desde o dia 2 de julho. Após realizar reuniões de palestra no templo Rendaiji em Shimoda, dirigiu-se no dia 5 para Suzaki. Estava ciente da aproximação das garras da autoridade governamental, mas para Makiguchi, que devotou a sua vida à causa do Kosen Rufu, nada poderia impedi-lo de dar continuidade à luta. Desculpem pela demora. Como? Muito obrigado pela atenção. Mestre, eu sinto muito. Por quê? Simplesmente porque fui eu que pedi para o senhor vir até aqui. Não se preocupe com nada. Finalmente chegou a hora. A hora? Quando retornar a Tóquio, transmita as minhas recomendações ao Toda. O governo militar rotulou a Soka Gakkai como um grupo contrário à unificação das religiões, por não aceitar o talismã shintoísta, e passou a persegui-la. Aqueles que amavam profundamente a pátria e oravam pela paz e felicidade do povo foram chamados de inimigos da nação. Era uma época tumultuada e de rumos incertos. Provavelmente Toda e os outros dirigentes também foram aprisionados. Chegou a hora. Enfim, chegou a hora de lutar arriscando a própria vida. É inevitável nos chocarmos frontalmente com o poder autoritário do governo. A grandiosa tarefa de advertir o governo foi deixada para mim, Tsunesaburo Makiguchi. Chegou a hora da minha ação. E assim, Makiguchi faleceu na prisão. Curvar-se sob pressão é a morte da própria alma. Então o mestre venceu a luta para proteger o princípio da liberdade de fé. Falou sobre a teoria do valor para os juízes, explicou sobre o budismo para os carcereiros e recitou o Daimoku até o último momento da sua vida. Desde janeiro do ano anterior, quando Toda fez a sua primeira visita a Shimoda, a organização local cresceu e atingiu a quantidade de 80 famílias. As sementes plantadas por Toda haviam começado a florir em forma de grandes comprovações. Mestre, tudo aconteceu como o senhor me orientou. Recuperei a saúde e agora posso trabalhar sem precisar sofrer como antes. É? E além disso, as vendas estão indo tão bem que pude até fazer uma poupança. Isso tudo graças à orientação do senhor. E eu lhe agradeço de todo o meu coração. Ora, eu não fiz nada pela senhora. Tudo isso aconteceu devido à sua excelente prática da fé e ao poder do Goronzon. Senhora Honda, meus parabéns. Já havia se passado 3 anos após o término da guerra, mas a inflação e o alto custo de vida faziam com que a recessão econômica se prolongasse. Consequentemente, a vida dos 100 milhões de japoneses era de muito sofrimento. Graças à dedicação de todos, viemos mantendo esta empresa até hoje. Entretanto, analisando a situação atual, precisamos traçar novos planos. E então acabei pensando em publicar uma revista mensal. E ela será uma revista para crianças.
A educação é com certeza o grande caminho para retomar o crescimento do Japão. E com base nisso, eu acredito que é nossa missão oferecer bons livros às crianças. Este Nihon Shogakan nasceu para atender o desejo delas. É com este espírito que devemos iniciar a publicação desta revista. O que acham? Está certo. Vamos publicar? Mãos à obra! Assim nasceu O Menino Aventureiro. Era uma revista que ia ao encontro dos sonhos das crianças. As fantasias, matérias sobre ciências e histórias de suspense e aventura chamaram a atenção do público infantil. Logo tornou-se um grande sucesso entre os pequenos leitores. Toda trabalhava seriamente em sua editora, sem descuidar da criação e treinamento de líderes locais para as atividades de propagação do budismo. Em consequência disso, muitos jovens valores foram surgindo, hasteando firmemente a bandeira da lei mística em vários locais. Iniciando pelo bairro de Kamata, em Tóquio, Tsurumi, em Kanagawa e Urayosu, em Chiba, inclusive na distante Sendai. Os líderes avançavam determinados e conduziam ativamente o movimento de propagação. Estão surgindo muitos valores na Gakkai. Daqui para frente surgirão muitos jovens valores, não é mesmo? Eu também concordo. Yamadaira, como está a saúde de Yamamoto, que se converteu no ano passado na casa de Mikawa, em Kanda? O senhor está falando daquele que recitou um poema de autoria própria? Sim, ele mesmo, Shinichi Yamamoto. Eu sei quem é. Eu me encontro às vezes com ele nas reuniões de palestras, mas parece que ele tem tido problemas de saúde. Mesmo? Por algum motivo, eu não consigo me esquecer daquele jovem. Shinichi trabalhava em Kamata como escriturário da Associação dos Industriários de Jonan, onde se promoviam auxílios mútuos entre as pequenas e médias empresas. Yamamoto, está na hora de ir para a escola. Mas já? Bom, eu já vou indo. É muito bom ter você trabalhando aqui conosco. Todos os documentos e fichas estão bem organizados. E o livro de contabilidade está em ordem. É uma grande ajuda. Bondade sua, senhor. Com licença, eu tenho que ir. É um rapaz muito esforçado. Ninguém sabe que está doente. Se tivesse saúde. Quero estudar mais, quero aprofundar o conhecimento, mantendo sempre esse espírito. Após se formar no curso técnico em março, já em abril iniciou o curso noturno na escola Taisei, para onde se dirigia com todo o ânimo. Mesmo ciente da sua saúde debilitada, a alegria que sentia quando estudava estava acima de tudo. O jovem Yamamoto realizava com prazer o Gongyo diante do Gohonzo. Quando era avisado de uma reunião de palestra, se esforçava para participar aos domingos. Procurava também reservar um horário para as orações. Conforme orava seriamente o Daimoku, começou a perceber que poderia vencer o seu destino e, ao mesmo tempo, sentia que o mal-estar e o cansaço desaparecia. Mas no fundo do seu coração ainda havia uma dúvida: se o seu caminho seria a prática da fé no budismo e avançar junto com a Gakkai. Toda Sensei é realmente uma pessoa extraordinária. Eu o respeito profundamente. Mas a questão é, será que eu tenho a determinação de dedicar a minha vida em prol da Soka Gakkai? Se resolver me dedicar, o grandioso objetivo do Kosen Rufu pode se tornar muito penoso para mim. Será que eu vou conseguir? Ou não? Oi! Olá, boa tarde. Tudo bem? Mais ou menos. Queiram entrar, por favor. O dia está tão bonito, você não gostaria de conversar aqui fora? Bom, nós estamos formando o grupo para a 7ª lição do Sutra de Lótus. Você gostaria de participar? Você sabe se é o Sr. Toda quem vai fazer a explanação? Sim, é ele. Uma explanação do Sr. Toda. Como eu gostaria de ouvir. Entre os fatos sensacionalistas do momento, havia o episódio da indústria eletroquímica Showa, com suspeitas de desvios de grandes somas de dinheiro. Ficou evidente que a elite dos políticos e funcionários do governo, que deveria liderar o Japão, apresentava sinais de corrupção.
O povo que havia depositado muita expectativa na democracia estava indignado. Devido a este acontecimento, todos os ministros foram demitidos e o próprio primeiro-ministro Ashida foi detido. Mestre, eu aprendi que a raiz de todos os males está na prática da religião herética, mas o que poderá ser feito para erradicar os males, como no caso da indústria Showa? Sabe, esta é uma pergunta muito interessante. Esta noite vamos todos analisá-la. O que vocês acham que deve ser feito? A explanação do Sutra de Lótus continuou até a 9ª lição, mas a turma da 7ª lição foi numerosa e mais animada. Neste dia, Toda terminou a explanação mais cedo e iniciou uma sessão de perguntas e respostas. E você, Yoshikawa, o que acha? Eu acho que não existe outro caminho senão realizar o Kosen Rufo, mas o recente caso é um absurdo. Eles fazem o povo de idiota. Agora, nós estamos lutando para eliminar este tipo de mal da sociedade. Mas, por outro lado, eu acredito que nós devemos, como dizem, aguardar a longa decantação centenária de um rio. Então, o que está dizendo é que, mesmo que a gente espere por 100 anos, não haverá água limpa e pura no rio. Yoshikawa, você está desistindo da luta? Pois eu jamais abandonarei esta luta. Usar o dinheiro para subornar ou corromper, pensando somente nas vantagens para si. Estes males acontecem desde o princípio da sociedade humana. Há milhares de anos, os homens sensatos esforçaram-se com sua inteligência, impondo sanções legais, promovendo a educação moral, reformando a organização social e política. Mas, como vocês podem ver, todos esses esforços foram em vão. Nada se modificou mesmo com o decorrer do tempo. Mas por quê? Por que é que não se conseguiu uma solução? Alguém poderia responder? Ele veio. Está parecendo que ninguém sabe a resposta. Então eu responderei. A ganância do ser humano é uma coisa sem limites. Só tende a crescer e a aprofundar desejos materiais. Desejos por sucesso. Desejo de domínio. E logo desenvolvem atos condenáveis para apoderar-se de tudo o que deseja. A sociedade e a política são movimentadas pelas pessoas. Por isso, o que acontece se pessoas gananciosas estiverem na posição de liderança? Seria uma grande tragédia. Qualquer um pode culpar a sociedade ou a política. Mas não pensamos assim. Nós precisamos sim encontrar soluções para vencer essas maldades. Se a sociedade e a política movem-se de acordo com as ações das pessoas, então cada pessoa deve transformar a sua própria vida. Não devemos ser dominados pelos desejos, e sim nos tornarmos capazes de controlá-los. Vamos lutar em prol do povo, transformando a si mesmo para ter um grandioso coração. Isto é a transformação da vida. É a revolução interior, a revolução humana. Isto é possível desde que a nossa base seja a filosofia de vida de Nichiren Daishonin. Por isso, precisamos todos entender esta filosofia. Atualmente no Japão existem pessoas que bradam a necessidade de uma revolução social, uma revolução política. Mas a Revolução Francesa, a Revolução Russa e a grande reforma de Meiji no Japão deixaram milhões de vítimas, sacrificando vidas preciosas. Não passaram de revoluções de derramamento de sangue. Nós almejamos a revolução religiosa, baseada no budismo de Nichiren Daishonin, que valoriza e respeita a vida humana acima de tudo. É uma revolução sem sangue derramado, é uma revolução pacífica. A base desta revolução religiosa é a revolução humana. Isto é, a transformação da vida de uma única pessoa. É a revolução humana de cada um de vocês, a essência de tudo. Revolução humana de cada um. É isso. Não tenho mais dúvidas. O Sr. Toda é a própria Soka Gakkai. Vou continuar a segui-lo.
para onde for. Para aprimorar minha própria revolução humana. Nessa noite, Shinichi Yamamoto escreveu em seu diário: Como sou afortunado por ter encontrado a ilimitada e imensurável doutrina do Sutra de Lótus. O Sr. Toda é o verdadeiro mestre da humanidade. Este mundo turbulento, quem irá purificá-lo? E os homens? E a sociedade? É importante a missão da Gakkai. Somente a sua marcha poderá mudar o mundo. Jovens, marchem com grande benevolência. Jovens, lutem com a grande filosofia. Eu, com minhas 20 primaveras, conheci no caminho da juventude a vida mais preciosa. Shinichi Yamamoto era apenas um membro desconhecido da divisão dos jovens. Desde a noite de sua conversão no verão do ano anterior, não teve oportunidade de conversar pessoalmente com Toda. Apesar disso, pode-se dizer que o ideal de Toda começava a crescer no íntimo de Shinichi Yamamoto. E como anda a sua saúde? Eu tenho um pouco de febre às vezes, mas me sinto bem melhor do que antes. E o meu emprego agora também é bem menos puxado. Isso é muito bom. Outro dia eu lhe falei sobre um serviço no departamento de redação de uma revista. Na verdade, é um emprego no Nihon Shogakukan do Sr. Toda. Como? Eu trabalhar com o Sr. Toda? Isso mesmo. E ele pediu que você fosse para uma entrevista levando o seu currículo. O que você acha? Eu entendo, mas eu não sei se correspondo à expectativa dele. Mesmo assim, vou comparecer à entrevista. O médico me disse que eu não viveria mais do que 26 anos. Talvez eu não tenha muito tempo de vida. Goronzo, mesmo que minha vida seja breve, por favor, permita-me viver uma existência digna. Na noite seguinte, após o término da lição do Sutra de Lótus... Por favor, tome cuidado ao retornar. Não se preocupe. Sensei. Aqui está Yamamoto. Eu sou Shinichi Yamamoto e muito obrigado por me receber. Sente-se aqui, por favor. Obrigado. Posso contar com você? Mas é claro que pode, por favor. Consegui, enfim, atravessar o Rubicon. Estou pronto para viver uma existência sem arrependimentos. Foi uma reação mútua e instantânea. Assim como César, que atravessou o riacho Rubicon e salvou Roma, bradando, o jogo já está feito, Shinichi Yamamoto, ao passar por este momento, deu uma nova direção em sua vida. 20 anos. É a mesma idade que eu tinha quando me encontrei com Makiguchi. Quando eu me encontro com este rapaz, lembro-me sempre de Makiguchi. Que interessante. Será que nós acalentamos a mesma missão de realizar o ideal de Makiguchi? Então peça amigavelmente a demissão do emprego atual e venha trabalhar comigo. Certo. Já se passaram 4 anos desde o término da guerra, mas havia ainda a presença do exército da ocupação e o povo continuava suportando a escassez de alimentos, como também o sentimento de insegurança em suas vidas. O ano estava se encerrando e Toda estava satisfeito com as atividades realizadas. No ambiente familiar, já se preparava para receber o novo ano. E neste mesmo momento... Hoje é o último dia do ano. Aconteceram muitas coisas. No próximo ano, eu vou trabalhar com o Sr. Toda. Eu preciso me esforçar. Descortina-se o ano de 1949, dia 3 de janeiro. Hoje é o meu primeiro dia ao lado do Sr. Toda. Vou devotar a minha vida para alcançar a plena realização no trabalho. Por isso, cada dia será decisivo.
E eu não vou me arrepender, mesmo que eu desfaleça a qualquer momento. Aqui estou, pronto para a batalha. Eu quero apresentar a todos o jovem Shinichi Yamamoto, que vai trabalhar conosco a partir de hoje. Venha até aqui, Yamamoto. Claro. Yamamoto irá trabalhar na redação da revista O Menino Aventureiro. Sato, por favor, ensine-lhe o serviço, está bem? Sim. Agora, por favor, faça a sua apresentação. Bom dia a todos vocês. Eu sou Shinichi Yamamoto e vou trabalhar com os senhores a partir de hoje. Eu não tenho experiência em redação de revista e por isso tenho muitos receios. Mas com a ajuda de todos, quero me esforçar ao máximo. Por favor, contem comigo e obrigado. Assim, Shinichi Yamamoto, somente um dia após completar 21 anos, iniciou a jornada do Kosen-Rufu, unindo-se a Josei Toda. Ele haveria de carregar todas as adversidades que surgiriam em sua nova jornada. O presidente Ikeda escreveu: esses manuscritos da Revolução Humana, de autoria do seu discípulo Daisaku Ikeda, é um fiel registro do grande sonho do verdadeiro Kosen-Rufu, acalentado pelo meu mestre, presidente Josei Toda. Não acreditem em quaisquer formas de críticas e calúnias baseadas em conspiração. Rogo profundamente aos meus discípulos.